continuar te sustentando e te usando para honra e glória do nome dele. Feliz aniversário, aproveita teu dia, beijo, amo você. E hoje nós estamos comemorando o dia da nossa pequena, grande pastora, Rafa. Pastora Rafa, a gente ama muito você. Eu sou muito grata a Deus por ter colocado você na minha vida, na vida da minha família. E meu desejo é que esse novo ano seja o melhor de todos, um ano de transbordar, um ano de muita presença de Deus, um ano de sobrenatural. Eu amo você, minha família ama você, todos nós amamos você e que seu aniversário seja incrível assim como você é e como você merece. Beijo! Rafa, hoje é um dia muito especial e eu não poderia deixar de vir aqui expressar o quão importante você foi e você é pra minha vida, pra vida da minha família, de todas as pessoas que estão à sua volta. Dizer o quanto eu sempre me identifiquei com você, com a sua verdade, com o seu coração. Dizer o quanto você me inspira, te dar os parabéns por completar mais um ano de vida, mas agradecer a Deus, agradecer a você por cumprir com tanta excelência esse seu chamado como pastora, a sua responsabilidade, o carinho que você tem com a gente. Dizer que mesmo longe, eu vou levar tudo que você me ensinou pra sempre. E que eu já tô com muita saudade de vocês, de todos vocês. Você é uma pessoa maravilhosa e que você continue seguindo. Eu sei que às vezes a caminhada não é fácil, mas Deus colocou isso em você. E você tem esse dom, esse chamado, continua. Tá bom? Muito obrigada por tudo, um feliz aniversário. Amo você. Oi, Rafa, feliz aniversário. Tô passando aqui só pra te lembrar o quanto você é preciosa, o quanto você é valorosa e o quanto você é abençoada. E te agradecer por tudo que tem feito por mim e pela minha família. Sabe que é um prazer servir a Deus com você. Você me inspira e eu só peço a Deus que Ele continue te abençoando, te guiando e que tudo de melhor aconteça pra você e sua família. Um beijo, te amo. Pastora Rafa, tudo bem? Nós estamos aqui pra te desejar um feliz aniversário e nós te amamos muito. Feliz aniversário, minha amiga, minha pastora. Eu tenho o privilégio de caminhar e celebrar essa data juntamente com você por tantos anos. E não diferente como dos outros, eu só desejo a você o melhor dessa terra. Que o Senhor venha derramar bênçãos sem fim e que os propósitos dele sejam cumpridos na sua vida com excelência. Você é uma mulher forte, você é uma mulher inspiradora, sábia, e eu creio que o Senhor tem algo grande para você durante esse ano. E eu me sinto muito honrada de poder participar desse movimento juntamente com você e celebrando a tua vida. Te amo, feliz aniversário. Hoje celebramos a sua vida, pastora Rafa, e eu sou grata a Deus pelas palavras liberadas, pelo cuidado, pelas orações e por nos conduzir com tanta sabedoria e temor ao Senhor. Feliz aniversário. Oi, pastora Rafa, tô aqui para te desejar um feliz aniversário, que Deus possa continuar te abençoando, te fortalecendo e que você possa continuar sendo essa pessoa cada dia mais apaixonada por Jesus, cada dia mais dedicada aqui no ministério, na nossa comunidade. Eu agradeço a Deus pela sua vida e te desejo um ano cheio de bênçãos e de vitórias, tá bom? Um beijão, te amo. Oi, pastora, tô passando aqui pra te desejar um feliz aniversário. Quero te dizer o quanto tu é especial pra mim, o quanto tu é maravilhosa e o quanto eu sou grata por ser pastoreada por uma pessoa como tu, uma mulher sábia, uma mulher de Deus, uma mulher com a presença de Deus. E eu sou muito grata por te ter na minha vida, obrigada por estar do meu lado nos piores momentos, por me aconselhar, por orar por mim, por cuidar de mim. E é isso, que Deus continue te usando, que tu seja instrumento nas mãos dele, porque na minha vida tu tá sendo. E eu quero te agradecer por tudo. Não tem palavras pra descrever o que eu sinto por ti. Eu só sei que eu te amo muito e que eu quero muito teu bem, que tu seja feliz e cada vez mais íntima, próxima e abençoada. Oi, mana, passando aqui pra te desejar um feliz aniversário, te falar que mesmo de longe a gente te ama muito e estamos com muita saudade. Quero te desejar um feliz aniversário, que Deus continue te abençoando muito e que tu seja muito próspero em todas as áreas da tua vida. É isso aí, parabéns, feliz aniversário, que você tenha um dia especial, um dia rodeado de pessoas que te amam, desfrute bastante e seja feliz. Happy birthday! Beijo, tchau! Olá, bom dia. Tô passando aqui para te desejar um feliz aniversário, pastora Rafa. Que Deus continue abençoando a tua vida, tocando o teu coração, para que você continue abençoando e tocando os nossos corações. Nós te amamos. Oi, filha, hoje comemoramos o teu aniversário. E eu sou muito grata ao Senhor por tudo que Ele fez na tua vida, por tudo que Ele está fazendo. E eu creio, tenho certeza no nosso Deus que Ele vai continuar fazendo mais e mais, te dando muita graça, muita sabedoria, porque eu conheço o teu coração, eu sei que teu coração é cheio de amor, teu coração é pronto para ajudar, teu coração ama o Senhor e Ele te dá aquele amor, aquela paz que tu precisa para cuidar das tuas ovelhas. Sou muito orgulhosa de ti e nessa data eu quero dizer que eu te amo e que eu creio que Deus vai fazer muito mais. Mesmo estando longe, meu coração está perto de ti. Feliz aniversário, te amo. Uhul! Aleluia! Normalmente eu falo, é pra Jesus, aplaude mais forte, mas agora é pra Rafa. Aplaude mais forte, vamos lá. Aleluia! Glória a Deus. Eu queria fazer a minha declaração ao vivo. Isso. Senão, né? E Salomão, em Eclesiastes, ele vai falar que há tempo para todas as coisas aqui nessa terra. Essa é a tese dele no capítulo 3, antes dele falar aquela famosa poesia: tempo de colher, tempo de plantar, de colher, de construir, de derrubar. E como eu sou grato a Deus, linda, quando Ele determinou o tempo de você entrar na minha vida. Eu sei que lá na época, eu, bobão, imaturo, besta, abestalhado, como diz os nordestinos, eu não percebi isso naquele tempo, quando Deus determinou. Mas hoje
através de você que Ele me salvou, me tirou de onde eu estava. Claro que foi Ele, a obra foi dele, mas foi através de você. Eu sou muito grato a Ele por isso. E que esse tempo só se acabe no dia que Ele voltar, ou no dia que eu ou você partir. E que não seja em breve, em nome de Jesus. Amém? Te amo. Só queria falar que eu te amo muito, sabe? Você é muito especial na minha vida. Te amo muito, muito. Nem consigo falar sem chorar. Você é perfeito. Ai, te amo muito, muito. Tudo que você faz na minha vida, obrigado. Te amo. Feliz aniversário. Te amo, mãe. Eu nunca era mais perfeita que você era agora. Feliz aniversário. Te amo. Tá bom. Vamos cantar parabéns. Peraí. Vamos orar e depois a gente canta parabéns. Ou é o do outro jeito? É melhor cantar parabéns e depois orar? Tá bom. Vamos lá. 1, 2, 3. Parabéns. Nessa data querida, muitas felicidades. Mais uma vez. Só queria agradecer a todos vocês, essa igreja linda, maravilhosa que o Senhor colocou, né, para eu estar pastoreando. E queria dizer que eu amo cada um e cada um tem um lugarinho especial no meu coração. E eu fico muito feliz de estar comemorando, né, mais um ano, são 3 anos já, comemorando nessa igreja linda. E obrigado por todas as mensagens lindas e maravilhosas que eu recebi. Eu amo vocês. Amém. Estenda as suas mãos aqui para ela, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer nessa manhã, Pai amado. Separei esse momento aqui para honrar, te agradecer, te louvar pela vida da Rafa, Senhor Deus, que é esposa, mãe, pastora. Nós declaramos, Pai amado, que em cada um desses papéis que o Senhor colocou ela para exercer, cada um é um propósito, é mais do que um papel, é mais do que uma função, é mais do que um título, é um propósito. E eu declaro em nome de Jesus que a cada dia o Senhor vai estar fortalecendo ela mais, capacitando ela mais, porque de fato o Senhor não escolhe capacidade, o Senhor capacita aqueles que disseram sim. E eis aqui uma mulher, uma filha que disse sim, eis-me aqui, me envia, Senhor. Então o Senhor irá capacitá-la, prosperá-la em cada área da sua vida. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos para o Lake News. Olá, Lagoinha. Sejam bem-vindos a mais um Lake News. Para mais informações sobre os avisos de hoje, procure um dos nossos voluntários. Se você está nos visitando pela primeira vez, nós estamos muito felizes em te receber. Passe lá no balcão do Welcome, nós queremos te dar um abraço e um presente. Você já pensou em participar da nossa família espiritual? Nós temos GCs acontecendo semanalmente em vários endereços e nós contamos com a sua presença. Ei, você já pensou em fazer parte do nosso time de voluntários? Porque no reino de Deus, maior é aquele que serve. E venha fazer parte também do nosso propósito de ser uma igreja grande para servir e pequena para se importar. As inscrições para os nossos cursos Gerações continuam abertas. As vagas são limitadas. Não perca a oportunidade e se inscreva hoje.
Ei você, homem, no dia 9 de maio, às 11 da manhã, acontecerá o Hero Day. Será um dia de muita comunhão, palavra edificante e comida boa. Você não pode perder. Papai e mamãe, toda quarta-feira no Culto Fé, nós precisamos da sua ajuda para ficar com os seus filhos até o momento do culto infantil que acontece após o louvor. Nós contamos com a sua colaboração. E agora fiquem atentos à nossa agenda da semana. Quarta-feira nós temos o nosso Culto Fé, às 8 p.m. E você que tem de 13 a 18 anos, fique atento às páginas do Rocket. E se você tem mais de 18 anos, fique atento às páginas do Legacy. E no domingo nós temos o nosso culto às 10h30 da manhã e nós contamos com a sua presença. Ficamos por aqui, tenham uma ótima semana. Lagoinha Washington Church, bem-vindo ao novo! Informações. Aleluia! O que é mesmo? Sobre os avisos. Peraí, como é que é o mesmo? Contamos com a sua... Não, já falei contamos, né? Como é que finaliza a semana? Ai, que coisa. Aleluia, Lagoinha! Aleluia! Glória a Deus, amém! Eu quero falar uma coisa para você nessa manhã. Jesus conhece o seu coração. Jesus conhece o seu coração. Ele sabe por que você está aqui nessa manhã. Ele te trouxe aqui nessa manhã. E Deus tem um propósito na sua vida, na vida daqueles que estão nos ouvindo através da internet. Deus quer falar ao seu coração, Deus quer trazer algo novo para o seu coração. Deus quer trazer um tempo novo. Nós somos um povo que fomos escolhidos para sermos vitoriosos. Vitoriosos. A palavra de Deus diz que o Senhor nos colocou por cabeça e não por cauda. Esse é o povo de Deus. E nós temos que começar a tomar posse do que Deus tem para a gente, do que o Senhor tem para o seu povo. Então quem pode dizer aí um glória a Deus? Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus, glória a Deus. E você que entrou aqui com uma expectativa de que você precisa de algo, você precisa que Deus faça algo na sua vida, até o final desse culto vai acontecer. Deus vai transformar a sua vida, Deus vai transformar o seu coração, Deus vai transformar a sua semana. Em nome de Jesus, vai transformar a sua família. Em nome de Jesus Cristo. Não é só o desejo do meu coração, é o desejo do coração de Deus. O que Deus mais quer é abençoar a sua vida. O que Deus mais quer é ter intimidade com você. Então aproveita esses momentos aqui. Eu vim aqui falar com vocês hoje parece que é sobre dinheiro, mas não é sobre dinheiro. Eu vim falar com vocês sobre um coração. Sobre um coração entregue a Deus, sobre uma vida entregue a Deus. Eu sei que às vezes parece que esses momentos, os momentos que a gente fala sobre dinheiro na igreja, a gente tem tantos exemplos aí, né, que às vezes não são tão bons, mas aqui nesse lugar, aqui, os recursos que são colocados aqui são usados da melhor maneira possível. Nós temos que pagar esse templo, nós temos que pagar o aluguel do templo, nós temos que pagar luz, nós temos que pagar água, nós temos uma série de compromissos. E nós somos a família de Deus, nós somos uma família reunidos aqui, como a pastora Rafa falou, que ela tem muito prazer nos últimos 3 anos de estar reunidos aqui como família. Nós somos família. Esse momento é um momento para quem já entende isso, para quem já faz parte da família de Deus, para quem já se deu para o Senhor, para quem já entregou o seu coração ao Senhor. Mas eu quero trazer para vocês nessa manhã uma palavra, por favor, pode colocar para mim, por favor, 2 Coríntios 9:10. Olha aqui, gente, aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Aquele que dá a semente ao semeador. Aquele que dá a semente ao semeador. Então aqui está falando sobre semente, mas também está falando sobre o pão. Isso é um princípio, eu sei que muitos de vocês já sabem, mas você não pode comer a sua semente. Você não pode se alimentar da sua semente. Você se alimenta do pão. Olha aqui, ó, aquele que supre a semente que semeia e o pão ao que come. Também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. A sua semente é para você plantar de novo. É para você voltar a plantar. Para que a sua sementeira, para que a sua árvore dê mais frutos e mais frutos.
E o que acontece é que muitas vezes nós comemos a semente. Nós comemos a semente. E aí a gente reclama, fala, Deus, mas as coisas não estão acontecendo. Não é uma troca não, irmãos. Não estou falando de troca, que Deus só vai te dar se você der de volta. Eu não estou falando que você está roubando a Deus. Não é nada disso. Eu não estou falando que você é um ladrão dos dízimos e ofertas. Não, eu estou falando de um princípio bíblico. De um princípio da palavra de Deus. E a gente fala tanta coisa sobre a palavra de Deus, mas quando toca, às vezes na vida prática, que isso aqui é a vida prática, às vezes o coração da gente se fecha. E eu quero ensinar para vocês nessa manhã, para quem ainda não sabe, você não pode se alimentar da sua semente. A sua semente é para ser plantada. Você precisa plantar a sua semente para que gere outras sementes. E quem dá a semente ao semeador? É o próprio Senhor. O Senhor, Ele providencia, inclusive, a semente. E dá também o pão para você comer. Mas é necessário que você plante. Que você plante. Por favor, o segundo versículo, que é 2 Coríntios, também, 9:7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então aqui, nós não estamos falando de obrigação. Nós não estamos falando sobre isso. A igreja é um lugar onde você aprende também sobre a palavra de Deus. É dever, né, principalmente dos nossos pastores, e eles nos ensinam todos os dias sobre a palavra do Senhor. E eu tenho aprendido muito aqui. Eu sou crente já há muitos anos. Sou velho, irmãos. Sou crente há muitos anos. Mas eu tenho aprendido coisas novas aqui. E eu amo tanto meus pastores, sabe? Amo muito vocês mesmo. O coração que eles têm, a humildade que eles têm. A batalha que é cuidar de um povo, como nós somos aqui. Cuidar de uma igreja. Olha, e eu quero falar com vocês. Que você possa contribuir, segundo Deus colocar no seu coração nessa manhã. Mas que, acima de tudo, você não se alimente da sua semente. Isso é um ensinamento da palavra de Deus. Semeie a sua semente, porque ela vai dar frutos. Ela vai dar frutos. Irmão, pode colocar aqui para mim, por favor, os modos que a gente tem, as maneiras que a gente tem para poder contribuir. Por favor. Nós podemos contribuir aqui, olha, nós temos aqui o Zéu para a obra, que é o Igaret. Temos aqui o da igreja, que é o financeiro da igreja, por Zéu também. Temos o Cash App, temos o PayPal. Irmão, não deixa de fazer a sua contribuição. Não deixa de semear a sua semente. E eu tenho certeza que muitos de nós vamos poder vir aqui e contar um testemunho. Contar um testemunho do que Deus fez, da multiplicação dessa semente. Faça isso no nome de Jesus. Nós vamos orar. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. E assim como você precisa de um milagre também na sua vida financeira, você precisa de um milagre na sua casa, você precisa de um trabalho novo, você precisa que Deus abra as portas. O Senhor vai fazer isso. O Senhor é o maior interessado em abençoar a sua vida. Então vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai. Nós, Deus Santo, te agradecemos pelo privilégio santo de termos, Deus Santo, uma igreja, de estarmos aqui neste lugar, reunidos, Deus Santo, como família, de estarmos entre irmãos, de podermos louvar o Teu nome num país, Deus Santo, que é livre, falar da Tua palavra, falar o Teu nome. Nós te louvamos por isso, Senhor. Ó Deus Santo, e nós cremos nos milagres do Senhor em todas as áreas, nós cremos na cura, nós cremos, Deus Santo, na prosperidade que o Senhor pode nos dar, Deus Santo, e já tem nos dado. Ó Deus Santo, porque prosperidade não é só dinheiro, prosperidade é ausência de necessidade, Pai. E nós, Deus Santo, somos prósperos no Senhor. Nós declaramos, Deus Santo, que somos prósperos. Ó Deus, eu quero que o Senhor pedir ao Senhor, abençoa a vida, Deus Santo, dos meus irmãos, as nossas vidas aqui nesta manhã. Coloca, Deus Santo, no coração de cada um o desejo, Deus Santo, de ser generoso. O desejo, Deus Santo, de entregar, Deus Santo, não apenas, Deus Santo, um dinheiro, mas de entregar o coração, Deus Santo, ao Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, nós abençoamos, Deus Santo, o Teu povo. Nós, Deus Santo, abençoamos, Deus Santo, a Tua casa, os nossos pastores, Deus Santo. Agradecemos a Deus, Deus Santo, por o privilégio santo de estarmos aqui. Ó Deus, abençoa agora, Deus Santo, as ofertas e os dízimos, Deus Santo, que vão ser depositados
Deus no altar da tua casa, seja ele de qualquer... Glória a Deus. Aplaude ele mais forte, aplaude ele mais forte, ele merece. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode tomar o seu lugar. Antes de entrarmos na palavra, quero só te deixar alguns avisos aqui. Pode colocar aqui os 6 passos da nossa igreja. Você que é novo aqui, você está visitando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui, você e sua família. Nós somos muito alegres de você estar aqui conosco. Eu quero te apresentar aqui, você que já tem frequentado aqui um bom tempo e ainda não deu um desses passos. Nós temos 6 passos aqui para você usufruir de tudo que a igreja oferece. Se tornar membro, o último domingo desse mês, nós vamos ter o almoço de novos membros agora, gente. É almoço, não é mais café não. E um almoço delicioso, por sinal. Batismo nesse mesmo domingo, 10h30 da manhã. Você que quer se batizar nas águas, dá esse passo, entra lá no grupo, vai ser um prazer viver esse momento com você. Você que ainda não tem o GC, cadê os GCs aí lá em Washington? Olha aí, ó. É povo feliz, é povo tranquilo, é povo calmo. 99% das pessoas desses GCs são tranquilos. Não, tô brincando, gente. Todo mundo aqui é bênção demais. Carisma aqui que a gente está tentando, né, colocar para frente. Entra lá no grupo, você que quer fazer um seminário teológico que vai impactar, transformar a sua vida. Você que ainda não é voluntário, cadê os voluntários da igreja? Você pode aplaudir os voluntários da nossa igreja nessa manhã. Obrigado você que serve, você que ainda não serve, sirva. Amém? Entra lá no grupo, vai ser um prazer te ter lá como voluntário. E os nossos cursos de gerações que estão iniciando esse mês, finanças, gestão emocional, casais, mulheres. Gente, mais uma turma para a honra e glória de Deus, amém? Nós temos aí 2 anos de igreja, 2 anos e meio de igreja, e nós já estamos caminhando, eu creio que para a 5ª formatura de cursos de gerações para a honra e glória de Deus. Então, tá aí, Deus colocou aí várias coisas na sua mão para você crescer, ser discipulado, evoluir na sua vida espiritual, parar de só tomar leite e começar a comer alimento sólido espiritual, em nome de Jesus. Quarta-feira, culto fé, campanha recomeço, está sendo uma bênção. Não perca a musicalização infantil com as crianças. Eu quero repetir aqui o anúncio que foi dado no Lake News. Pais, você que traz os seus filhos quarta-feira, mantenha eles aqui no momento do louvor. E aí eles podem subir depois do louvor para lá. Domingo, normalmente o que já começa no começo do culto e até o final do culto. Mas em eventos especiais, igual a gente teve durante a peça, quando a gente mantém as crianças aqui, por favor, cuidem delas, mantenham elas aí do seu lado, para que elas não fiquem correndo lá fora, porque é perigoso também. A maior preocupação é essa, é o risco de crianças que não estão supervisionadas se machucarem. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus por isso. E eu creio que é só isso, né? Aquele QR Code ali que você viu no Lake News, ele vai te levar para o site da nossa igreja, que tem todas as informações, todos os links, tudo para você participar e se envolver com a igreja. Você está pronto para a palavra nessa manhã? Você está pronto para escutar Deus falar nessa manhã? Glória a Deus, glória a Deus. Não sei se você tem acompanhado a trajetória do Artemis. Não sei como é que fala em português, o pessoal fala em português. Artemis. Alguém acompanhou aqui a trajetória dos astronautas à Lua? Teve um momento muito impactante durante essa missão deles. Em um certo momento, quando eles iam passar por trás da Lua e também quebrar o recorde histórico da maior distância viajada da Terra por seres humanos. Antes deles eles iam perder 40 minutos de comunicação com a Terra, sem comunicação nenhuma, por trás da Lua. Eu até pesquisei qual era o maior risco disso. O maior risco era do motor da nave falhar, e aí poderia acontecer 3 coisas: ficar orbitando na Lua por muito tempo, até eles encontrarem uma maneira de resgatá-los. O motor falhava e eles poderiam ser puxados pela gravidade da Lua, então a cápsula iria cair na Lua. Ou, que para mim é mais assustador, o espaço iria puxá-los. Eles iam ser puxados pelo espaço até, só Deus sabe até onde eles iam parar. E nos últimos minutos, antes deles perderem a comunicação com a Terra e correr esse risco, o astronauta Victor Glover, ele deixa uma mensagem. Alguém viu isso aqui? Igreja, me ajuda. Do que Victor Glover falou?
De quem que o Victor Glover falou, igreja? Poder de Deus, mais especificamente, Jesus. Um astronauta, um cara super inteligente, com tanta informação, com família, ele poderia ter falado tanta coisa impactante, tanta coisa relevante ao mundo que vivemos, à psicologia. Ele poderia ter deixado uma mensagem especificamente só para a sua família. Ele poderia ter falado de tanta coisa, mas um homem decidiu falar de Jesus. Que gera numa pessoa, não é só vontade, isso não é vontade, isso é urgência. Não é vontade, não é gostar de falar de Jesus, é a urgência de falar de Jesus, o que gera numa pessoa a urgência. Irmãos, nós acabamos de celebrar a Páscoa, nós cremos na Páscoa, nós cremos na morte, nós cremos na ressurreição, mas a pergunta é, o que nós temos feito com essa informação, que na verdade é mais do que isso, é revelação. O que nós temos feito com isso, além de aplicar em nossas vidas, de crer, tomar posse, isso é bênção, maravilhoso, mas o que mais devemos fazer? Jesus te responde em Marcos 16:15 e diz-lhe: pega isso aí que você crê, pega isso aí que você celebra na Páscoa, pega a minha morte, pega a minha ressurreição, pega o meu nome, pega a minha história e vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas, porque todas as pessoas precisam ouvir quem Jesus é, o que Jesus fez, o que Ele está fazendo e o que Ele ainda vai fazer em nome de Jesus. Jesus te responde nessa manhã: o que é que você faz com essa informação? Faça o que esse astronauta fez nos últimos minutos que ele teve de contato com a Terra, antes de correr o que eu tenho certeza, o maior risco da vida dele. Fala para o teu vizinho, fala de Jesus, irmão. Fala com voz de profeta, fala de Jesus, irmão. Irmão, em nome de Jesus eu profetizo sobre a sua vida. Feche os teus olhos aí comigo. Eu quero declarar essa palavra sobre você, que ainda esse ano Deus possa despertar em nossos corações a necessidade, não, a urgência de falar de Jesus, a urgência de trazer as pessoas para a igreja, de levar as pessoas para o GC. Ah, pastor, mas meu amigo não gosta da Lagoinha, então manda ele ir para a Assembleia de Deus, manda ele ir para a Presbiteriana, manda ele ir para alguma igreja, mas em nome de Jesus que você sinta a urgência de mandar esse amigo, essa amiga para um lugar onde Jesus é o centro, onde a salvação é pregada, que ainda esse ano, irmãos, nós possamos usar nossas redes sociais para compartilhar informações revelantes a Jesus Cristo, que Ele está voltando, que Ele vai vir buscar a sua igreja, que a hora está chegando do som da trompeta soar e da igreja subir, que ainda esse ano o seu coração queime pelo evangelismo individual ou coletivo. Você vai em nome de Jesus falar com alguns amigos: ô irmão, irmã, vamos lá no Brazilian Place, vamos lá nas Américas, vamos separar 2 horas aí no nosso sábado e simplesmente falar do grande amor de Jesus Cristo. Porque há uma urgência do ID. Esse é o tema da mensagem nessa manhã. Diga comigo: a urgência do ID. Tem o cartaz aí do tema da mensagem? Tem o cartaz aí do tema da mensagem? A urgência do ID. Quem está aqui é você, tá, irmão? Quem está aqui é você. Diga comigo: a urgência do ID. Jesus Cristo está às portas. Você crê isso? E são aqueles que o conhecem que vão fazer conhecido a quem ainda não conhece. É você. É você. Fala para o teu vizinho: é você. O ID não sai da boca de um Jesus histórico. O ID sai da boca de um Jesus ressurreto. Jesus já tinha ressuscitado. Aliás, uma das palavras que Jesus fala antes dele dar o ID é: me foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus poderia ter feito qualquer coisa com essa autoridade, mas ali, logo após isso, e logo antes dele subir e voltar para o céu, a última orientação de Jesus foi: para
para os discípulos, mas os discípulos representando você e eu, ide por todo o mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Deus não só te deu um direcionamento, Deus te deu autoridade para abrir a sua boca. E você que crê em Jesus, irmãos, em nome dele, fale dele. Alguém aqui comigo nessa manhã? A urgência do id. Agora, o que deve gerar em nós essa urgência, esse desespero? Como eu falei, o que gerou nesse homem a urgência de falar de Jesus, podendo ser as últimas palavras que saíssem da boca dele? Está tudo bem aí nas luzes? É porque meus olhos estão inchados, né? Gente, ninguém bateu em mim não, tá? A Rafa não bateu em mim não, calma. Isso é o pólen. Ontem estava bem pior, né? O que deve gerar? Quais são algumas verdades? Nós vamos ver algumas verdades aqui que devem gerar em nós essa urgência. Você vai sair daqui, a primeira coisa que você vai fazer é procurar alguém para falar de Jesus. Você crê nisso? Primeira coisa, irmãos, Jesus não coloca nenhuma condição antes de dar o ide. E disse-lhes, ide. Você já teve alguma emergência na sua casa? Um cano estourou, o water heater já estourou. Você liga para alguém para vir consertar. Aí você fala assim: fulano, você sabe consertar isso? Sei. Você fica pedindo experiência? Você fica pedindo referência? Eu quero saber pelo menos uns 5 clientes aí seus. Você fica pedindo isso? Você fica gastando tempo pedindo informação, onde você mora, quais são os Você fala: você sabe fazer isso? Vem que há uma urgência. Não há nenhum requisito antes do id. Tamanha urgência do evangelho ser pregado no mundo. O texto não diz: e Jesus lhes disse, esperem para vocês serem ungidos a pastores. O texto não diz: esperem até vocês se tornarem líderes. Espere aí você ter uns 5 anos de crente. Espere aí você amadurecer. Espere você ser perfeito, parar de pecar. Não, o texto não diz isso. Jesus apenas lhes disse: ide. Você crê no evangelho? Você crê no evangelho, igreja? Então ide. O que nós estamos esperando? Nós precisamos começar a buscar ontem. Diga ontem. Ontem a quem nós podemos falar de Jesus. É para ontem, irmão. Jesus está voltando, pastor, mas eu sou tímido, pastor. Eu não gosto de falar muito. Então, irmão, começa convidando essa pessoa para a igreja. Quantas pessoas você e eu convidamos para a igreja a cada semana? É só enviar o cartaz, é só compartilhar o link. Isso aqui não é pitch para trazer gente para a igreja não, tá, gente? Isso aqui é a urgência do id. Alguém aqui comigo nessa manhã? Leva as pessoas para os seus GCs. Como eu já falei, a pessoa não se identifica com parede preta, então manda ele para uma parede branca, uma parede rosa, uma parede vermelha. Não sei qual cor a parede vai ser, irmão, mas que fale de Jesus nesse lugar. É tímido, convida. Mas vamos ser sinceros, tem gente que não é tímida. Ela só não consegue falar de Jesus. Ela ama falar da vida dos outros. Estou pregando, hein? Eu sabia que sim. Eu falo ou não falo? Deus fala. Só não consegue falar de Jesus porque não conhece. Conheça Jesus, fale de Jesus. Fala para o teu vizinho: conheça Jesus, fala de Jesus. Olha o tanto de influenciador nas redes sociais que se diz ser cristão, mas só sabe falar mal de igreja, só sabe falar mal de pastor. Irmão, pega 50%, eu estou falando para você, influenciador, que diz ser crente. Pega 50% desse tempo aí que você usa para falar mal de igreja e começa a falar de Jesus, meu irmão, para você ver que o seu impacto espiritual vai ser muito maior. Para de fofocar. Porque há uma urgência.
Deus não precisa de gente expondo quem precisa ser exposto. Tem gente que precisa ser exposta? Tem. Mas deixa que Deus cuida disso, irmão. Deus engoliu não sei quantos homens com a terra quando se rebeliaram contra Moisés. Deus está tudo bem, está tudo bem. O que Ele quer que eu e você faça? Abra nossa boca e fale de Jesus. Jesus salva, Jesus te ama, Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Jesus vai voltar em breve. Alguém aqui comigo nessa manhã? Então você quer falar da vida de alguém? Fala da vida de Jesus. Porque essa vida sim pode transformar. Essa vida sim pode tirar alguém no fundo do poço e ressuscitá-lo. Essa vida sim pode trazer cura. Essa vida sim pode colocar alguém no caminho do propósito. Essa vida pode fazer alguém sair do túmulo e ter vida, e vida em abundância. Você pode glorificar Jesus por isso? Glória a Deus. Estabeleça uma meta. Estabeleça uma meta. Uma pessoa por semana você vai falar de Jesus. Ou convidar ela para a igreja, ou direcionar ela para ir para a igreja. Qualquer igreja. Sabe quantas igrejas brasileiras tem aqui? Em Maryland, quase 30. Quase 30. Você vai escolher uma pessoa por semana, irmão, para você indicar essa pessoa para a igreja, ou fala de Jesus para essa pessoa. É uma pessoa por semana que vai saber que a morte não é o fim, porque Jesus disse em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. É uma pessoa por semana que vai saber que alguém a amou a ponto de entregar a vida dele por ela, porque você pode usar João 3,16, irmão. Formaliza essa passagem diretamente para seu amigo. Você não precisa falar na Bíblia. Você não precisa chegar para o seu amigo e falar, olha, na Bíblia diz em João capítulo 3,16. Tem gente que não sabe nem o que é isso. Quem é João 3,16? Não sei não. Você pode simplesmente chegar para ele e falar, ei fulano, sabia que Deus chamou tanto a ponto de enviar o filho dele para morrer no seu lugar, para que você, crendo nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você acabou de usar a Bíblia e direcionou a passagem diretamente na vida dessa pessoa, sem falar a palavra Bíblia, sem falar de João, sem falar número 3, sem falar 16, você simplesmente falou de Jesus. Alguém precisa saber na sua lista de contatos, no seu network, que Jesus veio e morreu no lugar deles, para que eles não tenham que passar a eternidade longe de Deus. Alguém precisa saber essa informação. É uma pessoa por semana, irmão, que vai saber que existe uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que, por sinal, o mundo inteiro quer. A questão é que nem todo mundo está disposto a se render àquele que a pode dar. Mas é uma pessoa por semana que vai saber, há uma solução para as minhas preocupações, há uma solução para o meu desespero, há uma solução para o meu medo, há uma solução para a minha ansiedade. É uma pessoa que vai saber a cura para a minha depressão, a cura para a minha tristeza profunda. É uma pessoa que vai receber a alegria eterna, a paz que excede todo entendimento, a paz que excede toda razão. Elas vão sentir uma paz tão grande, elas não vão saber de onde vem, vão saber, mas como não vão saber explicar. Mas essa uma pessoa está esperando você abrir a sua boca e dizer, Jesus está vivo. Uma pessoa por semana. A urgência do ID é tão grande que Jesus só exige que você creia nele para falar dele. Não há maior exemplo disso do que a mulher samaritana. Maior exemplo disso, de uma pessoa que não esperou nada. Ela não esperou título, ela não esperou tempo, ela não esperou ser perfeita, ela não esperou nada. Ela conheceu Jesus, ela creu em Jesus e ela falou de Jesus. Ela conheceu, alguém já conhece Jesus aqui? Ela creu em Jesus, alguém crê em Jesus aqui? E ela foi e falou de Jesus. Quem vai falar de Jesus aqui a partir de hoje? Faz barulho aí, Lagoinha, em nome de Jesus. Ela conheceu, ela creu e ela falou. Resultado? João capítulo 4, versículo 39. Muitos samaritanos creram em Jesus por causa do que aquela mulher falou.
Ah, meu irmão, se eu fosse você, eu estava dando glória a Deus agora. Olha o resultado de uma mulher que não esperou título, que não esperou nada, não esperou nenhum requisito, porque Jesus não falou: mulher, antes de você falar de mim, você precisa fazer o discipulado. Você já está no GC já. Jesus não falou nada, ela foi, ela falou, ela trouxe, e muitos samaritanos creram por causa do que aquela mulher falou. Samaritanos, pessoas desprezadas por judeus, completamente desvalorizadas pelos judeus. Mas enquanto muitos judeus rejeitavam o maior judeu de todos, um grupo de pessoas desprezadas vieram e se prostraram diante dele, creram nele, porque uma mulher encontrou aquilo que preencheu o vazio da vida dela. Porque uma mulher que corria atrás de relacionamentos fúteis, vazios, 6 homens aquela mulher já tinha tido, encontrou o amado da vida dela. Porque uma mulher com um vazio tão grande na alma dela, ela não sabia mais o que fazer. Naquele dia ela encontrou o Rei, o Senhor, o Jesus. Ela não teve outra opção, irmão. Eu preciso falar desse cara. Eu preciso falar desse homem que me revelou a minha vida inteira. Ele é, ei povo, eu encontrei. Finalmente chegou o prometido pelos profetas. Chegou o Messias. Não esperou nada. Em nome de Jesus. Jesus te diz essa manhã, fecha os teus olhos. Ouça a voz de Jesus essa manhã te dizendo: filho, se você crê em mim, fala de mim. Se você crê naquilo que eu tenho feito, estou fazendo e ainda vou fazer na tua vida, fala de mim, não espere mais nada. Saia desse lugar queimando, assim como o profeta falou: eu tenho um fogo em meu peito que não me dá descanso. Eu preciso falar daquele que me encontrou num pior momento da minha vida, que me tirou de onde eu estava e me deu uma vida de propósito. Jesus te diz essa manhã: se você crê em mim, igreja, fala de mim. Ide pelo mundo todo e prega o evangelho. Há uma urgência. A urgência é tão grande. O que mais que eu posso entender e ter consciência para que essa urgência seja gerada em mim, irmãos? Tenha consciência de que toda criatura foi contaminada pelo pecado e da consequência do pecado. Qual é a urgência? Por que da urgência de uma vacina nas pandemias aí no decorrer da humanidade? Por que tem tanta urgência para desenvolver uma vacina? Por causa do número de contaminados. Aliás, não é só o número de contaminados. Quando é pandemia, milhões e milhões de pessoas. É a consequência da contaminação. Então, quando a medicina junta o número de contaminados e a consequência da contaminação, isso gera a urgência do ID da medicina, do ID da vacina. Tem muita gente contaminada, tem muita gente morrendo. Nós precisamos gerar uma solução. Por que Jesus não faz acepção de pessoas ao oferecer o evangelho? Porque de acordo com Romanos 3:23, está aí Romanos 3:23, todos, não é milhões, não é bilhões, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então, porque todos pecaram, pastor, até hoje quantas pessoas viveram na terra? Mais ou menos 117 bilhões de pessoas. 117 bilhões de pessoas pecaram, estão destituídos. Qual é a consequência disso? Destituídos da glória de Deus. Então, porque todos pecaram, estão constituídos, Jesus dá o ID dizendo: pregue o evangelho a todas, porque todas estão contaminadas. Quando eu olho para alguém que eu tenho essa revelação, isso deve fazer eu queimar para abrir a minha boca e entregar
entregar na mão dessas pessoas a solução. Você sabe qual é a doença mais contagiosa do mundo? Ela é espiritual e ela se chama pecado. Porque assim que você nasce, você pega. É o seu filho pequeno. Irmão, não deixe a preguiça te impedir de trazer o teu filho para a igreja em nome de Jesus. Será que nós não somos capazes de entender que mesmo o nosso filho bonitinho, quietinho, alguns, tranquilo, alguns, estão contaminados pelo pecado, estão destituídos da glória de Deus, na medida que eles vão crescendo e tomando consciência, irmãos. Deixa a preguiça de lado, deixa o trabalho de lado, separa 2 horas na quarta-feira, no domingo, e faz o ID na vida dos teus filhos. Traz esses meninos para a igreja em nome de Jesus. Quando nós entendemos o peso que o pecado tem na humanidade, isso deve gerar em nós isso aqui, irmão. Alguém comigo aqui nessa manhã? Então, quando você enxergar alguém, especialmente os mais próximos, aqueles que você diz que você ama, vai além do físico, porque o físico pode estar tudo bem, bonitão, fortão. Vai além do emocional, o emocional pode estar tudo bem. Enxerga o espiritual. Como é que está o espírito dessa pessoa? Como é que está o espírito do meu filho? Como é que está o espírito dos meus amigos? Está morto? Está frio? Está enfermo? Como está essa pessoa em relação a Deus? Será que essa pessoa ainda está na condição de estar destituído da glória de Deus? Irmãos, a única cura, irmão, cura para o seu corpo tem milhões. Cura para a sua alma tem terapia, tem psicólogo, tem tanta coisa. Agora a única cura para o espírito do homem se chama Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Jesus é a cura para o espírito daqueles que estão destituídos da glória de Deus. Então, quando eu enxergo alguém destituído, e eu tenho uma cura para essa condição, compartilhe a cura, irmão, em nome de Jesus. Compartilhe a cura, solta a cura, deixa a cura fluir por você. Seja um rio em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida. Seja um rio de evangelismo. Que a cura chegue na sua vida, mas que ela também transborde da sua vida. Evangelho é um mendigo dizendo para outro mendigo aonde ele encontrou o pão. Mas para eu falar isso, eu preciso reconhecer que as pessoas ainda são mendigos, precisam daquilo que eu encontrei, precisam da vida eterna que eu encontrei. Diga comigo, há uma urgência para falar de Jesus. Então, quando Jesus estava aqui naquela cruz, pendurado no madeiro, e Ele olha lá de cima para aquelas pessoas lá embaixo, Ele não vê os seus ofensores, Ele não vê agressores, Ele não vê pessoas que falaram mal dele, que crucificaram ele, não. Ele não vê isso. Ele vê pessoas contaminadas pelo pecado, destituídas da glória de Deus. É por isso que ele abre a boca, em vez de dizer, Pai, acaba com essa gente, Pai, acaba com esse povo, não merece. Não merece o que eu estou fazendo por eles. Eu só fiz o bem, eu só curei, fiz o paralítico andar, fiz o morto ressuscitar, e olha onde eles me colocaram. Não. Sabe o que acontece quando Jesus olha para as pessoas e olha para o estado espiritual delas? Ele abre a boca e ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Por que hora e outra, irmão, Jesus estendeu a mão dele e te levantou? Quantas vezes eu e você caímos, meu Deus. Eu penso na minha época que eu fiquei desviado, afastado. Quantas vezes Deus estendeu a mão dele, me levantou e disse, filho, mais uma chance, filho, mais uma chance, filho, mais uma chance. Por quê? Porque quando Jesus olhava para mim, ele não via um pecador, ele via alguém contaminado pelo pecado, destituído da glória de Deus. E quando nós enxergamos isso nas pessoas, nós falamos de Jesus.
Quer saber o segredo do perdão? Eu não sei se você entrou aqui nessa manhã, talvez seja essa a razão que Deus te trouxe nessa manhã. Eu não sei se você entrou aqui nessa manhã precisando perdoar alguém. Alguém que te feriu. Alguém que te machucou. Alguém que te traiu. Falou mal de você. Na cruz do Calvário, Jesus fala 7 frases. Uma dessas nós acabamos de falar. Sabe qual é o segredo do perdão, irmão? Não é você focar naquilo que a pessoa fez contra você. Esquece. É você entender o porquê que ela fez isso. Por que que ela fez isso? Porque alguém contaminado pelo pecado, assim como eu e você, a nossa carne. Alguém contaminado ainda com um pouco de influência do pecado, e por isso às vezes age de acordo com essa influência. Quando eu consigo entender isso, quando eu consigo enxergar nas pessoas que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra potestades e principados, irmãos, da mesma forma que Jesus perdoou seus ofensores, você, em nome de Jesus, eu declaro, a partir de hoje você vai liberar o perdão, porque você vai enxergar as pessoas com os olhos de Jesus. Quando isso acontece, você perdoa. Então, perdoa. E aproveita. E fala para essa pessoa de Jesus. Porque talvez o seu perdão não vai fazer muita diferença na vida dela, mas o perdão de Cristo vai. O perdão de Jesus faz toda a diferença. Quem pode testemunhar aqui? Quem pode testificar aqui? O perdão de Jesus. Fala comigo, o perdão de Jesus. O perdão de Jesus fez toda a diferença. Eu declaro em nome de Jesus. O louvor pode subir já, os vocais. Em nome de Jesus eu profetizo sobre a sua vida. Nós vamos começar a olhar as pessoas com os olhos de Jesus. E quando nós percebemos a necessidade delas de Jesus, nós sairemos da nossa zona de conforto para alcançá-las. Quando nós percebemos a necessidade das pessoas de Jesus, nós tornaremos nossos momentos com ela em momentos de evangelismo, em momentos de pregação, em momentos de oração. Nós entenderemos nossa responsabilidade como cristãos em compartilhar Jesus. Daremos testemunho do que Jesus fez em nós, e vamos declarar sobre a vida dessas pessoas a mesma coisa que Jesus fez na minha vida, Ele pode fazer na tua. Quem aqui acredita isso em nome de Jesus nessa manhã? 2 Coríntios 5:20 diz: portanto, somos embaixadores de Cristo Jesus, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Então, quando você abre a boca, meu irmão, não vai ser você falando. Quando você abrir a boca e começar a falar de Jesus, vai ser o próprio Deus falando para essa pessoa: filho, vem que eu estou te esperando. Filho, vem que meus braços estão abertos para ti. Seja a boca de Deus em nome de Jesus. Deve gerar em nós essa urgência, irmãos. Não há requisitos para o ID. Enxergar a consequência do pecado. E o mais lindo de tudo, perceber e reconhecer que o próprio Deus cumpriu o ID ao vir a essa terra. E de que quando estava aqui na terra, também realizou isso. É como se Deus falasse para Jesus: ide. E Jesus desce do seu trono. E Ele vai. E quando Jesus está aqui, você acha que Ele ficou parado, só mandando as pessoas irem? Não. Ele foi. O próprio Jesus cumpriu o ID. Tenho falado com alguns donos de empresas, e donos de empresas que eles mesmos têm voltado a trabalhar, né? Colocando a mão na massa de novo, depois de vários anos. E o que é que eles falam? Pastor, a crise imigratória está tão grande que isso gerou falta de funcionário. A falta de funcionário gerou o quê? Uma urgência para o dono descer do seu lugar de dono e trabalhar. A crise espiritual do mundo estava tão grande, e é ainda, que o dono teve que falar: eu vou ter que sair do meu trono. Meu Deus, eu vou ter que sair do meu trono. Eu não posso deixar o Atos passar a eternidade longe de mim. Eu vou ter que sair do meu trono. Eu não posso deixar a Lara passar a eternidade longe de mim. Eu vou ter que descer lá. Há uma urgência
urgência para o dono do mundo. Houve uma urgência para o dono do mundo cumprir aquilo que está em Filipenses 2, 6, 7. Jesus, embora sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhantes ao homem. Jesus desceu, Jesus serviu, Jesus desceu, Jesus trabalhou. Se Jesus fez isso, irmãos, quanto mais eu e você precisamos ir ao mundo, abrir a nossa boca e dizer: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos farei descansar. Você pode ficar em pé nessa manhã. Fique em pé no teu lugar. Quero te convidar a fechar os teus olhos. Não se distraia. Feche os teus olhos enquanto a música continua. Feche os teus olhos.